A manhã na chacrinha começava com um ar pesado, quase denso, como se cada personagem carregasse nas costas algo que não podia ser dito em voz alta. O clima estava estranho, cheio de silêncio contido, de olhares que escapavam dos outros e que pareciam revelar verdades que ninguém ainda tinha coragem de assumir. Foi nesse cenário que Zenilda apareceu diante de Ferete. Ela estava visivelmente emocionada, mas tentava manter a postura firme, como sempre fazia quando o assunto envolvia o marido. Seus olhos brilhavam com algo que misturava orgulho e um pouco de preocupação velada. Zenilda se aproximou devagar, segurando as mãos uma na outra, e respirou fundo antes de falar. Ferete, eu queria que você soubesse de uma coisa, disse ela, com a voz baixa mas decidida. Eu sinto orgulho de você. Ela disse aquilo olhando diretamente nos olhos dele, como se quisesse atravessar qualquer barreira que os últimos acontecimentos tivessem levantado entre eles. Ferete, no entanto, não reagiu de imediato. Ficou parado, rígido, como quem escuta algo que não esperava ouvir e não sabe exatamente como responder. O silêncio que se seguiu foi longo, quase desconfortável, carregado de subentendidos. Zenilda aguardou por uma resposta, mas Ferete desviou o olhar por um momento, como se não estivesse pronto para admitir o peso daquelas palavras. Mesmo assim, ela manteve sua postura, demonstrando que o orgulho dela não dependia de nenhuma validação. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Paulinho chegava até o delegado Jairo com uma inquietação evidente. Ele vinha com passos firmes, mas o rosto revelava preocupação, como se estivesse prestes a tocar num assunto espinhoso demais. Ao encontrar Jairo, Paulinho não perdeu tempo. Delegado, me diga uma coisa com sinceridade, começou, cruzando os braços como quem se prepara para ouvir algo difícil. O senhor tá com receio de abrir uma investigação por causa do Ferete? A pergunta caiu como uma pedra no chão. Jairo passou a mão na testa, demonstrando que aquele pensamento já tinha rondado sua mente antes. Ele hesitou. Os olhos desviaram rapidamente, o que para Paulinho já era resposta suficiente. Mas ainda assim, o delegado respirou e tentou manter uma postura profissional. A tensão pairava no ar. Paulinho esperava. Jairo buscava palavras. Havia ali um embate silencioso entre dever e medo, entre justiça e poder. A cena se alongava com esse clima de incerteza, deixando evidente que a figura de Ferete tinha peso demais naquela cidade, peso que assombrava até os que deveriam investigar os crimes. Enquanto os dramas se acumulavam, em outro ponto, Feliciano reunia Gerluce e Joaquim. Ele tinha algo importante nas mãos, o desenho da aranha, o símbolo que comprovava a autenticidade da estátua às Três Graças. O papel parecia quase sagrado nas mãos dele, e os olhos de Gerluce brilhavam com esperança, enquanto Joaquim observava com atenção. Aqui está, disse Feliciano, mostrando o desenho com cuidado, como se manuseasse um tesouro. Esse detalhe é o que garante que a estátua verdadeira tem valor incalculável. Essa aranha, quando encontrada, não deixa dúvidas. Gerluce se inclinou para ver melhor, segurando o desenho como se ele fosse a chave para resolver todos os seus problemas. Joaquim também examinava com concentração, percebendo a importância daquele momento. Feliciano falava com seriedade, explicando cada traço, cada detalhe, cada marca que deveria estar na peça verdadeira. Os três pareciam ligados pela expectativa. Mas o que vinha a seguir mudaria completamente o clima da conversa. Depois de mostrar o desenho, Feliciano foi até a estátua às Três Graças, disposto a verificar novamente a presença da aranha. Ele parecia seguro, quase ansioso para confirmar a autenticidade. Mas quando examinou a peça com calma, movendo a mão devagar pela superfície, seu semblante mudou. Seus olhos estreitaram. As sobrancelhas se uniram. Ele passou novamente a mão, como quem acha que se confundiu na primeira vez. Só então levantou o olhar para Gerluce e Joaquim. A aranha não está aqui. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Gerluce arregalou os olhos, surpresa e profundamente decepcionada. Joaquim ficou estático, sem saber como reagir. Era como se o ar tivesse sumido da sala por um instante. Feliciano, então, respirou fundo e disse com pesadez: Isso significa que a obra é falsa. As palavras ecoaram dentro de Gerluce como um golpe. Ela sentiu o chão escapar, a esperança desmoronar. Todo o sonho que tinha sido plantado, a chance de mudar de vida, a chance de salvar sua família da miséria, a chance de ter justiça, parecia ruir diante de seus olhos. Joaquim também ficou abalado. Ele não disse nada, mas seu rosto demonstrava frustração e desânimo. Feliciano, por sua vez, tentava manter o profissionalismo,
mas o tom de sua voz deixava transparecer que ele também estava desapontado com aquela revelação. No entanto, enquanto Gerluce enfrentava essa dura notícia, do outro lado, Joelle vivia mais uma de suas batalhas pessoais. Ela foi até Samira com uma postura humilde, cansada e envergonhada. Seu pedido era sincero: precisava de dinheiro para comprar o remédio da avó. Era uma necessidade urgente, real, uma situação que apertava ainda mais seu coração já fragilizado pela gravidez. Mas Samira foi direta, fria, inflexível. Não vou dar dinheiro para isso. A resposta caiu como um baque em Joelle. Ela baixou os olhos, sentindo a rejeição, a falta de solidariedade, a dureza que machucava mais do que ela admitiria em voz alta. A maneira como Samira falou, sem nenhum gesto de compaixão, deixou ainda mais claro o isolamento emocional em que Joelle vivia. Era como se cada porta que ela tentasse abrir se fechasse com mais força do que a anterior. A emoção tomou conta de seu rosto. Ela respirou fundo, tentando não chorar ali na frente de Samira. A solidão daquele instante parecia maior do que a própria dor física que carregava enquanto a barriga crescia, enquanto a vida seguia desafiando-a em todos os sentidos. E assim, cada personagem seguia sua própria via crucis. Zenilda orgulhosa, ainda tentando proteger o marido. Paulinho desconfiado, pressionando o delegado. Jairo dividido entre coragem e medo. Feliciano descobrindo algo devastador. Gerluce tentando segurar as pontas diante de mais um golpe. Joelle, rejeitada outra vez, sem saber a quem recorrer. O dia avançava, mas nenhuma daquelas feridas parecia cicatrizar tão cedo. A história se desenrolava com um peso crescente, como se todos estivessem prestes a enfrentar consequências ainda maiores, consequências que já se aproximavam, silenciosas, inevitáveis, prontas para mudar tudo na chacrinha.